Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 2 para classes de adultos, terceiro trimestre de 2025, com o título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nós estamos com esse tema, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O texto áureo em Atos 2,42 está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para todas as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. O título já diz: a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Atos 2, 37 a 47 é a leitura que você deve fazer aí na sua casa. Pegue a sua Bíblia, leia com tranquilidade, meditando e estudando essa passagem, porque ela é muito importante para entender essa pré-aula. Para ser igreja mãe, não é? A igreja de Jerusalém, ela, além de tornar-se modelo para as demais igrejas que seriam implantadas ou que foram implantadas, nós observamos que ali estão todos os inícios, quando Jesus Cristo começou a chamar aqueles discípulos um após outro e disse: Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo, também supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja, ela foi muito bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se dedicaram inteiramente, e ao exercício de diversos dons que abundavam ali no meio da igreja, no meio dos cristãos. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na defesa do culto cristão. Assim, todos nós podemos observar que a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. A primeira parte da lição fala de uma igreja com sólidos alicerces. Segunda parte, uma igreja conservadora dos símbolos cristãos. E a última parte fala de uma igreja modelo. Uma igreja com sólidos alicerces. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, ensinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, o Senhor Jesus, ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos a quem escolhera, para que esses apóstolos pudessem instruir a igreja para que fosse forte doutrinariamente. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Então, observamos aqui, nesse primeiro subtópico, uma igreja com fundamento doutrinário. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja em Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traz o termo grego didaquê, que significa ensinar, instruir. Portanto, eles perseveravam na doutrina, no ensinamento. Uma igreja relacional e piedosa.
A igreja de Jerusalém perseverava na doutrina, na comunhão, e assim seguia os passos como a igreja mãe, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, dos dons, e vivia o verdadeiro evangelho. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Por quê? Porque vivia em comunhão, perseverava na comunhão. É uma referência às relações interpessoais dos irmãos cristãos do primeiro século, da primeira igreja. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional, que tinha boas relações entre si. Seus membros tinham comunhão uns com os outros. Por isso que o apóstolo João disse, se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração, Atos 2,42. A igreja de Jerusalém orava. Pedro e João foram ao templo à hora nona, os apóstolos escreveram e observaram a prática de dedicar-se à oração em Atos 6,4. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração e assim por diante. A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Uma igreja que era conservadora dos símbolos cristãos, como o batismo e a Santa Ceia do Senhor. O primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, como resposta a uma pergunta, ele disse assim: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Está aqui o primeiro símbolo, o batismo, que era uma festa ordenada por Jesus Cristo. A segunda festa, a segunda ordenança foi a Ceia do Senhor. É uma ordenança dada direta por Jesus, que foi observada pela igreja em Jerusalém. Perseveravam na doutrina e no partir do pão, quer dizer, a Santa Ceia. E por último, uma igreja modelo. A igreja de Jerusalém era uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons espirituais. É dito da igreja de Jerusalém em Atos 2,43, em cada alma havia temor. A palavra grega como temor é phobos, que significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus, também um clima da presença do sagrado, que é santo, o mesmo sentido que Moisés, quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar em que ele pisava, Deus disse, é terra santa. Êxodo 3,5. Uma igreja acolhedora, uma igreja adoradora. Por que acolhedora? Dentre as muitas marcas da igreja em Jerusalém, destaca-se a marca do acolhimento. Uma igreja que se torna relevante necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja desse tipo. Atos capítulo 2, 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Por último, uma igreja adoradora, que adorava ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 2,47 que louvando a Deus, quer dizer, a igreja era uma igreja que adorava, que louvava ao Senhor. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus em Lucas 2, 13 e 20. Portanto, os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver essa dimensão espiritual do acolhimento e também da adoração. Vimos, através dessa lição, que algumas características que marcaram a primeira igreja foram uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja acolhedora, uma igreja que preservava
e defendia a doutrina, uma igreja que vivia os dons espirituais e que buscava adoração, que adorava a Deus em espírito e em verdade. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Sim, tinha problemas, tinha dificuldades, tinha problemas a serem resolvidos. Veremos então em outras lições que havia alguns problemas bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de que nos espelhemos nela. Porque a igreja de Jerusalém, como diz o título de nossa lição, era uma igreja modelo a ser seguida por toda a geração. Nós agradecemos a sua atenção e pedimos que você observe direitinho as pré-aulas e anote aí alguma coisa que você percebeu, coloque aí embaixo nos comentários e Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por sua atenção, que o amor de Deus que está derramado em seu coração possa fazer com que você cada vez mais ame a escola bíblica dominical, os cultos de oração e de doutrina, que nós possamos vivenciar dias maravilhosos servindo ao Senhor enquanto Ele não vem. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, engrandecido seja o Teu nome para sempre. Nós te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui falando do Teu amor e através dessa plataforma no YouTube, Senhor, trazer lições bíblicas da escola dominical para que possamos entender cada vez mais os pontos doutrinários e cada dia seguir o que o Senhor disse na sua palavra, que nós precisamos obedecer para viver o verdadeiro evangelho, crendo, obedecendo, adorando ao Senhor e sendo sal e luz do mundo. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.